Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com você. Nesse vídeo eu quero te trazer um ensinamento sobre um assunto que muitas das vezes é evitado e os cristãos não gostam de ouvir sobre esse assunto. Para muitos chega a ser um tabu. O motivo disso é porque existem muitos escândalos na igreja cristã, principalmente entre os evangélicos. Eu estou falando do dinheiro. Muitas pessoas não concordam em dar ofertas, em dar dízimos, em contribuir com o reino de Deus, por causa dos maus testemunhos que eles têm visto ao longo da história, no decorrer dos nossos dias. E eu não vou entrar aqui no mérito do dízimo, eu não vou entrar aqui no mérito de ofertas e dízimo. Eu vou falar de contribuição, eu vou falar da necessidade que o reino de Deus aqui na terra precisa de ser sustentado pelos homens, para que a obra não pare. Eu quero usar como exemplo uma passagem sobre a vida de José, quando ele estava governando o Egito, no período em que eles estavam passando por uma grande fome na terra de Canaã e na terra do Egito. E José usou de sua sabedoria para armazenar alimentos, conforme lhe foi revelado por Deus anteriormente. E tendo muito alimento reservado em toda a terra do Egito, todos os povos vizinhos e os próprios egípcios vinham comprar alimentos nas mãos de José. Chegou uma fase que eles não tinham mais nada, não tinham dinheiro, não tinham animais para comprar o seu alimento. E eles se deram, entregaram a si mesmos os seus próprios corpos, suas próprias vidas e também suas terras, em troco de alimento. E eu vou ler para você em Gênesis um pequeno trecho que está no capítulo 47, a partir do versículo 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Vou repetir o versículo 22. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso, não venderam a sua terra. Eu imagino que você já saiba do que eu vou te falar. A nação do Egito era uma nação ímpia. Era um povo que não acreditava no único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, assim como nós cremos. Era uma nação que possuía vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Eles ofereciam sacrifícios, eles cultuavam vários deuses diferentes. Deuses esses que a Bíblia nos ensina que são falsos deuses. Nós não cremos nesses deuses. E nós sabemos que pessoas que creem dessa maneira, elas são chamadas de ímpios. Então, o povo egípcio era um povo ímpio. Faraó era ímpio. E sendo eles ímpios, ou seja, não sendo eles filhos da luz, não tendo eles a luz da palavra, a luz do Espírito Santo, o conhecimento de Deus, o entendimento de Deus, o discernimento do Espírito Santo para compreender as coisas espirituais, mesmo assim, eles eram prudentes, eles tinham a sabedoria e o entendimento de que as coisas espirituais eram importantes. Mesmo sendo eles ímpios, ainda que eles cultuavam e adoravam falsos deuses, eles se preocupavam com sua vida espiritual. E isso
eles davam tanto valor, eles valorizavam isso de tal forma a ponto de Faraó, ou seja, o governo do Egito, sustentar os sacerdotes. Esse é o motivo pelo qual toda a terra do Egito foi vendida no período da fome, menos, ou seja, com exceção das terras dos sacerdotes. A única classe de pessoas entre a população que não precisou vender suas terras para não passar fome foi a classe dos sacerdotes. Porque Faraó, um homem ímpio, um homem que não cria no Deus vivo, e se ele cria, ele tinha outros deuses. Então ele não era um crente verdadeiro, se é que ele cria em Deus. Mesmo assim, sendo dessa forma, ele sustentava esses sacerdotes. Esses sacerdotes não precisaram vender suas terras por causa disso. O sustento deles vinha de Faraó. Faraó tinha essa consciência, sendo ele um homem ímpio. Agora me responda, se você tem conhecimento, deixe aí nos comentários. Você conhece algum país, alguma nação que sustenta as igrejas cristãs? Você conhece algum governo, algum presidente, algum governador, algum prefeito, alguma autoridade governamental que sustenta, que banca o salário de um sacerdote de Deus, de um pastor, de um evangelista, de um ministro do Senhor? Se você conhece, deixe nos comentários. Agora, Faraó, sendo um homem ímpio, governando um povo ímpio que cria em falsos deuses, ele tinha consciência de que era necessário sustentar os sacerdotes, porque eles valorizavam a vida espiritual deles, ainda que fosse algo errado, ainda que não fosse algo divino. E sendo nós filhos da luz, tendo conhecimento da palavra e o discernimento do Senhor, nós falhamos nessa questão. Aí eu me lembro de um lugar na Bíblia, de uma passagem, de um versículo que está dizendo o seguinte: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Quando se fala em dízimos e ofertas, as pessoas torcem o nariz, fecham a cara, empinam o beiço. Elas não conseguem colocar a mão no bolso. Por quê? Porque o coração está duro, endurecido, petrificado. Está precisando de ter um encontro com o Senhor Jesus. Está precisando ser tocado pelo Senhor Jesus. Receber a libertação que vem do Senhor através da palavra. Está precisando ser nova criatura em Cristo Jesus. E eu estou falando isso não é por causa de dízimo. Eu não estou falando isso por causa do dinheiro em si. Eu estou falando disso por causa da necessidade que existe de sustentarmos, de mantermos a obra do Senhor. Se você verificar na Bíblia, o Senhor Jesus, ele tinha pessoas, mulheres de alto nível, mulheres importantes que andavam com ele. E essas mulheres eram bênção no ministério do Senhor Jesus. Elas ajudavam a sustentar o ministério do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, você vê nas suas cartas que ele coletava ofertas para ajudar os santos do Senhor, os convertidos no Senhor que passavam por necessidade. Aí você pode dizer assim, mas naquele tempo não existia igreja, não existia o templo. Sim, não existia, mas hoje existe. Naqueles tempos, eles se reuniam nas sinagogas e nas suas casas. E as ofertas eram utilizadas para sustentar e ajudar os necessitados. Talvez para pagar a passagem dos missionários, pagar suas viagens, seus alimentos, suas estadias, suas roupas. E hoje, a cultura mudou. Hoje nós nos reunimos, não em uma sinagoga, não em nossas casas, mas nos templos, que nós chamamos de igreja. E a igreja tem o seu custo. Para comprar uma igreja é necessário dinheiro. Para comprar um lote é necessário dinheiro.
para pagar o aluguel, que tem muitas igrejas, pois tem muitas igrejas que vivem de aluguel, não tem imóvel próprio, precisa de dinheiro. A energia elétrica para funcionar o som, para acender a lâmpada, para funcionar o ar-condicionado, tem que pagar a conta para a prestadora de serviço. A água que é utilizada na igreja, tem que pagar a conta para a prestadora de serviço. E eu poderia falar aqui de muitas outras coisas. O banco que você senta, ele tem um custo. Para limpar ele tem um custo. Se ele quebrar, vai ser mais outro custo. E quanto aos missionários? Faça uma pesquisa na internet. Busque alguém que vive de missões, algum pastor, algum missionário, algum evangelista que tem experiência, contato e convive com missionários. E você vai ver a realidade, a necessidade financeira que existe na obra do Senhor. Eu não estou falando de pastores famosos, conhecidos, com grandes templos, que usam da palavra de Deus para pregar falsos ensinos, falsas doutrinas sobre o dinheiro, sobre a prosperidade e empregam o uso do dízimo de forma errada. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de verdadeiros pastores, de verdadeiros obreiros e servos do Senhor, que precisam de sustento, que precisam se transportar para fazer a obra de Deus, que precisam estar em um lugar, um tempo físico, para ministrar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas. Eu estou falando de pessoas que precisam de dinheiro, de pessoas que precisam de dinheiro para fazer uma viagem missionária, para se manter em uma missão, comprar materiais evangelísticos, comprar livros teológicos, comprar Bíblias para ensinar e capacitar outras pessoas para fazer a obra do Senhor. O reino de Deus é espiritual. Os espíritos não precisam de dinheiro, mas nós fazemos parte do reino e nós não somos espíritos. Nós somos seres humanos, estamos na esfera física e aqui precisamos de dinheiro para adquirir as coisas. Então pense sobre isso, reflita sobre isso, dê valor a isso. Se você tem dificuldade com dinheiro, ore a Deus, leia a palavra de Deus, ore a Deus, faça um propósito com o Senhor. Se for necessário, jejue, faça uma campanha, busque a Deus. Jeremias 33, versículo 3, está escrito: clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Aquele que busca ao Senhor, encontra. Aquele que pede, recebe. E aquele que bate, a porta lhe é aberta. Então, se você buscar, o Senhor vai te dar entendimento. E peça a Ele a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peça a Deus que te liberte dessa dureza do seu coração, essa dificuldade de contribuir na obra de Deus. Não importa se é dízimo, se é oferta, não importa o nome que é dado. Você tem que dar de coração. A palavra de Deus diz que Ele se alegra, Ele tem prazer naquele que dá com alegria. E tudo aquilo que não é feito com amor é pecado, o Senhor não recebe. Então não adianta se você dá ou não dá e não tiver amor, não fizer com alegria. Tem que fazer por amor. Tem que nascer de novo e compreender que o reino de Deus é real, o mundo espiritual é real. Nós seremos salvos. E há uma batalha, há uma guerra no mundo espiritual. E o reino das trevas não para de trabalhar, tentando impedir que as almas sejam salvas. E enquanto isso, os verdadeiros servos do Senhor estão trabalhando para cumprir as ordens do Senhor, prevalecendo o seu reino, ganhando muitas almas, edificando vidas para o Senhor. E para isso é necessário sustento. É necessário a minha contribuição e a sua contribuição. Reflita nisso. Meu desejo é que você seja um cooperador com o reino de Deus. Não somente com seus dons espirituais, mas também com suas finanças. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai,
eu te peço que essa pessoa que está vendo esse vídeo, ou apenas ouvindo o áudio desse vídeo, que o Senhor venha trabalhar, meu Pai, na mente e no coração dessa pessoa. Que ela seja liberta, meu Pai, de toda avareza, de toda dureza de coração. E que o Senhor venha dar a essa pessoa o entendimento, Pai, a necessidade, que ela venha compreender a necessidade que há na contribuição financeira para que a obra do Senhor aconteça aqui na terra. Senhor Deus, abençoa também essa pessoa. Prospere ela financeiramente para que ela tenha condições de viver bem e ajudar aqueles que necessitam. E nos dê sabedoria para administrar nossas finanças. Peço a você que você compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas. Curta esse vídeo, faça seus comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e se inscreva também nas outras redes sociais para acompanhar os nossos conteúdos. E não se esqueça de ativar os sininhos para ser notificado toda vez que eu lançar um novo vídeo. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita e que Deus continue te abençoando.